Bom dia a todos presentes a esse plenário. Bom dia aos nossos telespectadores da TV Assembleia. Cumprimento os deputados Renato Câmara e deputado Eduardo Rocha. E, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com a missão de analisar os processos do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da técnica legislativa. Feita essa fase preambular, como de praxe, nós colocamos em votação a ata 21/2018, proveniente da última reunião, ao tempo que saúde e cumprimento o ilustre deputado Cabalmi. E já indago ao deputado Cabalmi como vota em relação à ata. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, equipe de trabalho. Sobre a ata, quero crer que está tudo certo e eu voto pela aprovação. Deputado Renato Câmara. Bom dia a todos. Voto pela aprovação da ata, senhor presidente. Deputado Eduardo Rocha. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Voto pela aprovação da ata. Aprovada a ata, nós passamos à fase da distribuição. Tem um projeto de lei 162/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que altera dispositivos da Lei 2.611, de 9 de abril de 2003, Política de Prevenção e Atenção Integral à Saúde do Portador de Diabetes, e da outras providências. Deputado Renato Câmara. Projeto de lei 163/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, denomina o município de Rio Verde de Mato Grosso como capital do turismo da Rota Norte do estado de Mato Grosso do Sul. Ao deputado Cabalmi. Projeto de lei 167/2018, de autoria do Poder Judiciário, dispõe sobre a reorganização das unidades notariais e de registros na sede da comarca de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Estou avocando. Projeto de lei 164/2018, que é autoria do deputado Júnior Mock, que declara de utilidade pública estadual a Associação Viva Melhor, com sede no município de Costa Rica. Distribuição ao deputado Lídio Lopes. Projeto de lei complementar número 004/2018, mensagem do Poder Executivo Estadual, altera a redação do dispositivo da Lei Complementar Estadual número 95, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul e o Estatuto da Carreira de seus membros. Ao deputado Enel Fellini. Projeto de lei 166/2018, de autoria do Poder Judiciário, eleva a comarca de Anastácio à categoria de segunda entrância e altera dispositivo da Lei 1511, de 5 de julho de 94. Estou avocando. Projeto de resolução, que, de autoria do deputado Herculano Borges, concede o título de cidadão sul-mato-grossense ao deputado Renato Câmara. Feita as distribuições, nós passamos à fase das devoluções. Imediatamente eu passo a palavra ao deputado Renato Câmara para que possa fazer as suas devoluções. Senhor presidente, nobres colegas deputados, o primeiro projeto, senhor presidente, é o projeto de lei número 177/2017, de autoria do deputado Cabalmi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação da tipagem sanguínea e do fator RH na emissão de documentos de identificação de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades do Estado e da outras providências. Relata o autor que a proposição tem o escopo de substituir na íntegra o projeto de lei número 177/2017, considerando a necessidade de adequação do mesmo. Diante do exposto, o meu voto
que essa matéria, acobertada pelo presente projeto de lei, é de suma importância e a intenção do autor da proposição é louvável, posto que tem o intuito de facultar ao titular ou o responsável legal a inclusão do tipo sanguíneo e o fator RH na certidão de nascimento. Ocorre que a matéria em análise é de competência privativa da União, conforme disposto no artigo 22, uma vez que se trata sobre registro público. Então, nós fizemos várias argumentações e apresentamos aqui vários artigos, artigo 54, né, enfim, vários artigos que justificam a nossa posição que essa competência é privativa da União. Então, ressaltando a importância desse projeto, no entanto, ele fica prejudicado diante da nossa análise devido à privacidade exclusiva da União para propor essa mudança. Então, o nosso voto é pela rejeição da emenda. Como vota deputado Eduardo Rocha? Acompanho o voto do relator. Deputado Cabalmi? Eu voto, o projeto é meu, senhor presidente. Eu acho que eu não voto. O voto é... Eu gostaria Desculpe, de votar, mas o não voto posso. é de autoria do deputado Cabalmi. Eu vou também, com a venda do deputado Cabalmi, eu também vou acompanhar o relator, até porque, ao que me consta, já tem essa previsão na legislação federal, né? Portanto, também acompanho o relator. Projeto de lei número 268/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de mobiliário adequado para alunos com deficiência física, mobilidade reduzida, obesos ou canhotos nos estabelecimentos de ensino no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Que projeto que é isso? Projeto 268. É o veto. Esse é o veto da mensagem número 36/2018. É o veto 191. É isso mesmo. O chefe do Poder Executivo Estadual encaminhou para esta casa o veto total ao projeto da Lei 268, de autoria do deputado Felipe Orro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de mobiliário adequado para alunos com deficiência física, mobilidade reduzida, obesos e canhotos em estabelecimentos de ensino no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Em suas razões de veto, o chefe do Poder Executivo Estadual relata que a proposição deve ser totalmente vetada, posto que contraria o artigo 1º e também o artigo 18, artigo 22, o artigo 24, todos da Constituição Federal. Relata o autor que a legislação nacional voltada à proteção e integração das pessoas com deficiência, leis federais número 10.098, de 2000, e também a 13.146, de 2015, já exigem diversas condutas dos estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou mobilidade, pública ou privados, voltados a proporcionar condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência.
Enquanto ao meu voto, senhor presidente, inicialmente é importante registrar que a Constituição Federal e a Constituição Estadual garantem que o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade e condições para o acesso e permanência na escola, conforme o artigo 206 da Constituição Federal e o artigo 189, parágrafo único da Carta Magna Estadual. Entretanto, a proposição totalmente vetada trata-se de matéria referente às diretrizes e bases da educação nacional. E, ademais, o veto também deve ser mantido, uma vez que qualquer despesa pública deve estar prevista no orçamento público. Portanto, opino pela manutenção do veto, tendo em vista a inconstitucionalidade avistada no projeto de lei número 268. O voto de Vossa Excelência é pela manutenção do veto, é isso? Manutenção do veto. Com vota, deputado Eduardo Rocha. Acompanho o voto do relator. Deputado Cabalmi. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator e deixo cravado aqui que quando esse projeto tramitou aqui por esta comissão, já havia antecipado já meu voto contrário à tramitação, fui vencido aqui, mas fui contrário à tramitação do projeto exatamente pelas razões especificadas aqui no veto. Portanto, acompanho o relator pela manutenção do veto. A palavra continua com Vossa Excelência. Projeto de lei número 145/2018, de autoria do deputado Pedro Kemp, que institui medidas de prevenção ao suicídio de jovens e adolescentes no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Na sua justificativa, o autor relata que o objetivo da proposição é definir ações públicas de enfrentamento ao grave problema que atinge nossa juventude e que, das medidas que o projeto propõe, destaca-se o desenvolvimento e manutenção de um aplicativo para dispositivos móveis com acesso à internet. A matéria em análise, e esse já faz parte aqui do meu voto, apesar de louvável, ela é inconstitucional, por afrontar ao artigo 89 da Constituição Estadual, que é de competência privativa do governo do Estado. Então, a matéria, na sua proposta de mérito, ela é incrível e muito importante. O problema é que na Constituição nossa estadual, diz aqui que o Estado, compete ao Estado exercer com o auxílio dos seus secretários a direção ou a direção superior da administração estadual, bem como dispor sobre a estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração estadual. Então, a criação de um aplicativo implica em alterar todo esse organograma de ações e ter um custo para manter esse aplicativo, desenvolver esse aplicativo e também treinar, né, os servidores públicos para utilizar esse aplicativo. Então, tudo isso exige uma discussão com o Poder Executivo. Portanto, diante do exposto, eu voto pela rejeição do presente projeto, senhor presidente. Como vota deputado Eduardo Rocha? Com o relator, senhor presidente. Como vota deputado Cabalmi? Senhor presidente, eu voto com o relator. Também acompanho o ilustre relator, deputado Renato Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dilação de prazo do projeto de lei 173/2016, de autoria da deputada Antonieta Murim, que institui políticas de educação física na rede estadual de ensino e das outras providências, e também a dilação
do projeto 146/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 4.040 e a dilação também da mensagem número 44/2018, que é o veto parcial ao projeto de lei de autoria do deputado Paulo Correia, que dispõe sobre a política estadual de preservação dos serviços ambientais, que cria o programa estadual de pagamento por serviços ambientais e estabelece um sistema de gestão desse programa. E também a dilação do veto total, o veto 47/2018, ao projeto de lei 108, de autoria do Ministério Público, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos da base dos servidores do quadro de servidores do Ministério Público. E o projeto de lei 071/2017, de autoria do deputado Paulo Ciufi, se encontra com o autor para fazer algumas alterações. Era o que eu tinha, senhor presidente. Fica concedida as dilações solicitadas. Eu passo a palavra ao deputado Cabalmi para suas devoluções. Senhor presidente, senhores deputados, público presente nessa casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio, Assembleia, imprensa aqui presente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução, autor deputado Onevandro Matos, relator deputado Cabalmi. É de autoria do deputado Onevandro Matos o projeto epígrafe, objetivo a concessão da comenda do método legislativo. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, vindo na sequência do processo legislativo para a análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnica legislativa, nos termos do artigo 46, inciso 1, do Regimento Interno. Acompanha a presente proposta, manifestação expressa e unânime de aquiescência das lideranças partidárias, a concessão da mencionada comenda do mérito legislativo, em cumprimento aos ditames ao inciso 4, letra E e parágrafo 2º do artigo 16 do Regimento Interno. Assim, nos que nos compete analisar, verificamos que a matéria é de natureza legislativa, e quanto ao poder de iniciativa, de competência concorrente, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Desta forma, no que nos compete analisar, não encontramos óbice de natureza regimental ou redacional, estando, portanto, a matéria proposta apta à sua regular tramitação. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2018, deputado Cabalmi, relator. É o meu relatório, senhor presidente. Esse é o 18, né? Concede a comenda de mérito legislativo, né? Sim. Como vota deputado Eduardo Rocha? Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Também com o relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução, autor deputado Paulo Ciufi, relator deputado Cabalmi. De autoria do deputado Dr. Paulo Ciufi, o projeto epígrafe objetiva a concessão de título honorífico de cidadão sul-mato-grossense. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, vindo na sequência do processo legislativo para análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnica legislativa, nos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno. Assim, no que nos compete analisar, verificamos que a matéria é de natureza legislativa e, quanto ao poder de iniciativa, de competência concorrente, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Portanto, não havendo óbice de natureza constitucional, legal ou regimental, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de resolução em comento. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2018, deputado Cabalmi, relator.
É a relatoria aqui, senhor presidente. Com voto, deputado Eduardo Rocha. Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara. Acompanho o relator. Também com o relator. Senhor presidente, senhores deputados, com os meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º, a prorrogação no prazo regimental dos processos abaixo descrito em minha carga para análise. Projeto número 200/2018, projeto 177/2018, processo 163/2018 e processo 217/2018, certo? E poder contar com a habitual atenção e gentileza de Vossa Senhoria ao pleito em questão, renovo voto, estima e consideração. Campo Grande, 22 de agosto de 2018, deputado Cabalmi, solicitando ao presidente José Carlos Barbosa a dilação de prazo sobre os projetos ora mencionados por esse deputado. Fica concedida as dilações solicitadas e indaga a Vossa Excelência. Tem mais alguma Senhor presidente, era o que eu tinha aqui sobre a minha responsabilidade para a tramitação aqui da relatoria sobre a minha responsabilidade no dia de hoje. Eu passo a palavra ao deputado Eduardo Rocha para as suas devoluções. Para devolver? Não, eu acho que não. Senhor presidente, não temos nenhum Isso aqui é para devolver, né? projeto para fazer devoluções. Esse aqui é para devolver? Do Enelvo. Do Enelvo aqui. Todos para devolver esse aqui? Todos? Você quer que eu devolva? Faça a devolução. Com a VN aqui dos colegas, eu vou fazer as devoluções aqui dos projetos de relatoria do deputado Enelvo Fellini. Tem o projeto de lei 001/2018. De minha autoria, que dispõe sobre o direito ao parto urbanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado de Mato Grosso e da outras providências. Ele faz aqui um relatório e passa ao voto. A conformidade com o artigo 46 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, passa a análise do presente projeto de lei. Projeto de lei 001/2018, ao tratar de traçar normas para adoção de medidas e procedimentos voltados à proteção do parto humanizado, encontra suporte no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em vício constitucional quanto ao aludido projeto de lei. A proposição, na forma como apresentada, guarda igualmente conformidade com o disposto do inciso 2 do artigo 254 da Constituição Estadual. Ainda há de se considerar que a matéria se encontra em conformidade com os preceitos e diretrizes das leis federais 11.108, de 7 de abril de 2005, e 11.634, de 27 de dezembro de 2007, observando ainda aos termos da portaria 569/2000 do Ministério da Saúde, da Lei Estadual 2.376, de 21 de dezembro de 2001. Na sua redação, também não há reparos do ponto de vista da técnica legislativa. Assim, não vislumbrando qualquer vício ou óbice do ponto de vista legal regimental capaz de impedir a tramitação regimental da proposição em comento. Por isso, somos favoráveis à tramitação e ao voto do deputado Enelvo Fellini. Como vota o deputado Eduardo Rocha? Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Deputado Cabalmi? Acompanho o relator. Projeto de lei 156/2018, também de minha autoria, fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 7º da Lei 1810, de 22 de dezembro de 97. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Barbosinha, que tem por objeto acrescentar o parágrafo único ao artigo 7º da Lei Estadual 1810, de 22 de dezembro de 97. A justificativa para a proposição era formulada e a necessidade de desburocratizar a exigência de se promover o registro em cartório
dos contratos de locação de máquinas e equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, possibilitando que as empresas atuantes nesse ramo possam celebrar o contrato de locação sem maiores ônus. Na conformidade com o artigo 46 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o projeto, ao traçar normas para adoção de medidas e procedimentos voltados à desburocratização na formalização de contrato de locação de máquinas e equipamento, encontra suporte no caput do artigo 67 da Constituição Estadual. Assim, não há que se falar em vício constitucional quanto ao aludido projeto de lei. Ainda há de se considerar que a matéria se encontra em conformidade com os preceitos e diretrizes da Lei Federal 13.460/2017. Na sua redação também não há reparo do ponto de vista da técnica legislativa. Expor, somos favoráveis à tramitação regimental do projeto de lei 156/2018. Aqui, só para justificar os senhores parlamentares, há uma exigência, nos casos de locação e empréstimo de máquinas e equipamentos, a isenção do ICMS. Só que, para fazer jus à isenção, há uma exigência na legislação para que o contrato de locação ou empréstimo desse equipamento tenha registro em cartório. Então, às vezes, fica mais caro um molho do que o peixe. O que nós estamos retirando aqui é a exigência do registro do contrato, que não existe fundamento nenhum, bastando apenas ter o reconhecimento de firma dentro do contrato e a apresentação à Receita Estadual. Na verdade, o projeto ele suprime essa exigência. Então, o voto do deputado Enel Felino é pela tramitação. Como voto do deputado Eduardo Rocha. Pela tramitação do projeto. Deputado Renato Câmara. Pela tramitação. Deputado Cabalmi. Pela tramitação. Tem a mensagem 43/2018, processo 201/2008, veto total ao projeto de lei 13/2018, de autoria do deputado Felipe Orro, que dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul para as pessoas que foram doadoras ou receptoras de rins. A justificativa para a oposição do veto parcial mencionado no projeto de lei é que esta possui a mácula da contrariedade aos princípios da legalidade, centrado no fato de que, ao criar a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos, acabou por conceder benefício por parte da administração pública em ano de eleição. Assim, o dispositivo em questão deixou de considerar que o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504, Lei das Eleições, veda tal possibilidade em ano eleitoral. Na conformidade com o artigo 260, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, passamos à análise do veto. Para uma melhor compreensão ao objeto do veto, necessário que tenhamos em apreço a noção de que venha a ser o conteúdo e alcance tratado pelos dispositivos tidos por violados. Vejamos, então, seu conteúdo. Artigo 73. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade e oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá acompanhar o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. O caput do artigo 73 traz o justificativo para a proibição ali ventilada, que seria de proibir condutas que possam afetar a igualdade e oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. A matéria já foi enfrentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, qual, ao responder à consulta, esclareceu que a interpretação teleológica do preceito revela a impossibilidade da máquina administrativa ser manipulada com vista a conquistar simpatizantes a certa candidatura. O veto total apresentado pelo chefe do Poder Executivo Estadual buscou reparar os vícios de incompatibilidade do projeto de lei vetado com os princípios matrizes da legalidade que contaminam esse projeto em comento, merecendo, por isso, ser mantido. Portanto, o voto do deputado Enel Felino é pela manutenção do veto ao projeto do deputado Felipe Orro, que dispõe sobre a isenção de pagamentos a título de inscrição em concursos públicos a pessoas que foram doadoras ou receptoras de rins. Como vota deputado Eduardo Rocha? Acompanhe o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Deputado Cabalmi? Também acompanho o relator. Também acompanho aqui o relator.
E, por último, eu tenho aqui o projeto de lei 157/2018, de autoria do Poder Judiciário, que acrescenta dispositivos à Lei 3.310, de 14 de dezembro de 2006. No uso de suas atribuições, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei com o objetivo de inserir no Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário a possibilidade legal de pagamento de gratificação por produtividade ao servidor que desempenhe suas atribuições dentro da Central de Processamento Eletrônico, CPE. Em análise, constata-se que a proposta se refere à gratificação por produtividade concedida somente aos que desempenhem suas atribuições dentro da Central de Processamento Eletrônico, dada a natureza da função desempenhada e a necessidade da instituição. Sua aplicação não será imediata, vez que a sua regulamentação está sujeita à discricionalidade da administração. O servidor poderá vir a ser contemplado com a gratificação por produtividade, desde que não acumule esta com outra gratificação, devendo optar por uma. Apesar de não prever imediato aumento de despesas, a proposição já vem acompanhada de estimativa de impacto financeiro pelos 2 anos subsequentes e declaração do ordenador de despesas, como previsto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisando sob o prisma da constitucionalidade no que diz respeito à competência legiferante para a proposição dessa matéria, a Constituição Federal estabelece no caput do artigo, no artigo 96(2)b, que compete privativamente aos tribunais de justiça a criação e extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares dos juízes que eles forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dentre outras gratificações. Destaque-se que, em acatamento ao princípio constitucional da simetria, o mesmo andamento encontra-se inserido no artigo 107.3 da Carta Estadual. Em complemento aos dispositivos supracitados, parágrafo 1º do artigo 125, diz que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, manifestação do Supremo Tribunal Federal. Também, o que especifica o artigo 67 da Constituição Estadual, também artigo 107 da nossa Constituição. No campo infraconstitucional, o regime interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul estabelece nos incisos 32 e 33 do artigo 150, que são atribuições do órgão especial por delegação do Tribunal Pleno, dentre outros previstos nesse regimento, propor ao Poder Legislativo a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Logo, diante das normas elencadas, não resta dúvida acerca da competência privativa do Tribunal de Justiça em iniciar a presente proposta e, consequentemente, desta Casa Legislativa em apreciar a matéria. De outro norte, pelo projeto versar sobre o aumento de despesas de caráter continuado, mesmo que sua aplicação não seja imediata, faz-se imprescindível verificar as condicionantes impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 16, 1 e 2 da Lei Complementar número 101, também artigo 17, parágrafo 1º, aqui citados. Em análise ao processo, constatamos que a proposta se encontra acompanhada da documentação exigida pela legislação federal, que trata das finanças públicas e que deve ser observado pelos entes federados, bem como pelos poderes públicos. Por se tratar de ano eleitoral e por estarmos em período antecedente ao pleito, faz-se necessário observar ainda os limites impostos pela Lei 9.504/97. Em análise ao referido diploma, verifica-se que a inserção no ordenamento jurídico de gratificação por produtividade não fere aos limites impostos pela lei, bem como não se encontra prevista no título que trata sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, especialmente as elencadas limitações do artigo 73, inciso 8. Desse modo, não fere o disposto pela legislação federal. Ante o exposto, tendo em vista que a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade técnica e legislativa, voto favorável à tramitação do referido projeto de lei. Como voto deputado Eduardo Rocha. Acompanha o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara. Acompanha o relator. Deputado Cabalmi. Também acompanho o relator. Não havendo mais projetos a ser devolvido, eu indago aos senhores parlamentares, tem mais alguma manifestação? Deputado Cabalmi. Senhor presidente, era só para o dia de hoje, estou satisfeito. Deputado Renato Câmara. Está tudo entregue e aprovado. Os projetos do dia de hoje era o que eu tinha, senhor presidente.
Deputado Eduardo Rocha. Não, senhor presidente. Portanto, terminada a nossa pauta, agradecemos a participação de todos, aos nossos telespectadores, agradecendo a Deus pelo dom da vida, encerramos mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da nossa Assembleia Legislativa. Um abraço a toda a assessoria, a todos que trabalham nessa casa e a todos que nos assistem. Muito obrigado.